Só os irmãos para a paz do Senhor. Eu vou estar com todos aqui novamente. Dessa vez eu fiquei um tempo maior fora. Eu subi para trabalhar em julho. Em setembro, fiquei uma semana, voltei e aqui estou. Havia conversado com o pastor a respeito disso, né, se fosse necessário, fosse da boa vontade, quando eu voltasse a participar de alguma forma, na escola bíblica ou cantando. E aí, assim que eu cheguei, já entrei em contato com ele. Eu quis que fosse. Não. É só na pasta, tem aquela imagem que era para deixar na área de trabalho. Só mesmo no final, no caso. Isso. Essa daí, só no final. A gente vai. E aí eu quis que ficasse em segredo. Né, que não, nem para o pessoal de casa eu falei que eu estaria fazendo a mensagem hoje. Enfim, o título: A Graça para um Sem Graça. Eu sou péssimo em escolher título para a mensagem. Mas, ao ler essa passagem bíblica de Lucas 15, que é bem conhecida pelos irmãos, eu não consegui pensar um outro título que não fosse esse. A Graça para um Sem Graça. Fala do Filho pródigo. Nós vamos ler aqui. E aí, depois faremos uma oração. Eu peço que os irmãos depois não deixem suas Bíblias fechadas. Os irmãos que já estão mais acostumados comigo sabem que eu amo slide, mas hoje não teremos slide. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe. Põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele.
Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tempos, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em teu nome. Sua palavra diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali estarei. Nós queremos que o Senhor se faça presente conosco. Pedimos ao Pai que fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Que nós possamos, meu Deus, ser confrontados pelo poder do Espírito Santo e sairmos da zona de conforto para que nós possamos caminhar na mudança, na consagração, vivendo em santidade, para que assim, quando nós escutemos a sétima trombeta, nós podemos estar contigo na glória, festejando a boda do Cordeiro. Fala conosco, Pai, poderosamente nesta manhã. É o que nós te pedimos, no poder e na autoridade, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é uma passagem da Bíblia muito conhecida, né? E se nós fôssemos fazer aqui talvez uma exegese do texto, ficaria muito extenso. O pastor já me deu um puxão de orelha sobre o tempo, então vou tentar ser rápido. Mas vamos fazer aqui pelo menos uma leitura do contexto da história. Por quê? Nós temos um defeito entre vários, que é fazer a leitura do texto bíblico com o óculos de Roma e com a ótica ocidental. E nós precisamos ter em mente que este livro ele tem na maioria das expressões a cultura oriental. Então, essa parábola contada para um povo do Oriente Médio causa escândalo. Por quê? A figura paterna, que eu vou falar dentro da sociedade israelita, já que nós estamos falando do Deus de Israel, mas pode considerar como o povo do Oriente Médio. A figura do pai, ela é o tema central da casa. Até costumo brincar com meus filhos, eles estão aqui para não me deixar mentir. Eu tenho uma frase em casa que eu sempre digo, que é: aqui em casa só tem um pajé, o resto é índio. Eu tento ensinar isso para eles de uma forma um pouco chula, mas porque é assim que a Bíblia ensina, porque essa é a cultura do povo do Oriente Médio. E quando nós vemos, com o passar dos anos, principalmente no Ocidente, perdeu-se esse poder da figura paterna dentro do lar. Nós vemos isso por meio de propagandas, tanto em filmes, quanto em desenhos, quanto em livros, que o pai perde esse poder. Se nós olharmos os desenhos mais famosos, que são assistidos não só por crianças, adolescentes, jovens, mas também por adultos, e os pais são verdadeiros fracassados. Talvez o último dos mais famosos aí, os Simpsons. O pai é um bobalhão, não tem qualquer autoridade dentro de sua própria casa. Isso foi feito com o passar do tempo. Então, quando nós analisamos dentro da ótica ocidental, usando óculos de Roma, talvez, nós não conseguimos compreender a seriedade desta parábola se visto por alguém do Oriente Médio. Talvez você nem consiga terminar de contar essa parábola hoje, no Oriente Médio, talvez num lugar onde haja aí a predominância, por exemplo, do islamismo, ou até mesmo no meio judaico, no meio cristão, mas num país que guarda muito e conserva a sua cultura no Oriente Médio. Por quê? Aqui, no Ocidente, ainda é possível deixar repartido os bens antes da morte. No Oriente Médio, não. Os bens só se repartem a partir da morte do patriarca. Meu tio,
faleceu há alguns anos, e muitos anos antes dele falecer, ele digitou um documento lá no Brasil em que ele já deixava repartidas as terras para os filhos, e assim, quando ele morresse, não teria briga, não teria nada, estava tudo. Então, a herança foi repartida antes mesmo da morte. No meio ocidental existe brecha para isso, no Oriente não. Então, talvez a gente, analisando com o nosso sentimento, a nossa cultura ocidental, o filho que chega para o pai e pede a parte da herança, talvez não cause tanto estranhamento. Já no Oriente, até hoje, nos dias de hoje, com toda a modernidade, eles não conseguem assimilar isso. Porque para eu pedir a minha parte da herança, eu não apenas estou desejando a morte do meu pai, mas para mim, ele já está morto. Então, quando Jesus já começa aqui dizendo essa parábola, ele já causa choque. Talvez para nós não. Outra coisa, a figura do filho mais velho. O filho mais velho, ele era aquele que tomava a bênção após o pai. Ele era o responsável por tocar tudo depois do pai. Tanto que nós temos uma maior causa de briga, foi de Esaú e Jacó. Porque Esaú era o mais velho. E já havia uma briga ali para tomar a bênção que era para o filho mais velho. Desde o nascimento, já Jacó ali pegando o calcanhar do irmão. Então, quando a gente para analisar, quando o jovem pede, o mais novo, a parte da herança, ele está dizendo: pai, eu odeio você. Para mim você já está morto. Mas eu gostaria muito que você morresse. Agora, se você não morrer, reparte o que você tem como se fosse herança, porque eu vou embora, porque para mim, dentro de mim, você já está morto. Qual seria a reação do filho mais velho? Provavelmente no Oriente Médio ele tomaria um acordo do pai dele. Mas se o pai dele não fizesse, com certeza o irmão mais velho faria. Agora, se o irmão mais velho não fez nada aqui, o silêncio do irmão mais velho fala muito. Por que o irmão mais velho não teve nenhuma atitude? Você está louco? Você está desejando a morte do papai? Toma. Não. O irmão mais velho fica calado. Então, esse fato do irmão mais velho ficar calado já diz muita coisa o povo do Oriente Médio. Talvez para nós não. E a minha tentativa aqui, nesse espaço rápido, vai ser tentar mostrar isso. Então, quando nós tentamos contextualizar dentro da cultura ocidental, a gente para normalmente para pensar em proteger o mais velho. Ora, o mais novo recebeu a herança. Foi para o mundão. Aqui não diz que o mais novo fez investimentos mal feitos e não deu certo. Não, aqui diz claramente que ele gastou com porcaria. E aí, o filho mais velho ficou lá para cuidar das coisas da família. E agora, que o filho volta, o pai faz uma churrascada. E não, a Bíblia não diz que ele pegou um dos bezerros cevados, ele diz que ele pegou o bezerro cevado. Isso denota que era um bezerro guardado para um momento especial. Tanto que o filho fala: eu te pedia um cabrito, tu não me deste. Mas o bezerro cevado, tu mataste para aquele teu filho. Então, aqui nós temos que prestar bem atenção nisso. Contextualizar. Portanto, quando acontece todo esse movimento aqui, a gente normalmente tende a defender o mais velho. O mais velho ficou lá, nunca teve as regalias, o filho mais novo gastou tudo, e o pai mata logo o bezerro cevado. O bezerro cevado. Ah, não, eu estou com o mais velho. O mais velho tem razão. Porque a gente vive com os olhos do Ocidente. Agora, nós temos que tentar ver para quem é a mensagem. Você está rindo porque eu já contei para ti, né? Ah, dois! Mas eu não contei toda. Deixei para um dia que ele estivesse aqui. Hoje, no caso. Com alguns irmãos que teve em casa, a gente andou falando sobre isso. A mensagem da parábola do filho pródigo é para o filho mais velho.
durante anos, ele é para o pai. Apesar de que, enquanto se toca no nome do filho mais novo 3 ou 4 vezes na parábola, o pai é falado mais de 5 vezes, mais de 8 vezes. Então, o tema principal da mensagem é o pai. Mas a mensagem é endereçada para o filho mais velho, e não para o filho mais novo. E como a gente faz para perceber isso? Quando a gente analisa o começo, ele diz e. No caso que eu sou professor de português, e é uma conjunção aditiva. É da ideia de soma. Eu comprei isso e mais isso. Então você começa a parábola dizendo e, significa que antes tinha outra coisa que ele estava falando. Então a gente tem que analisar o que tinha antes desse e. A parábola, qual a parábola que tinha antes do filho pródigo? Quem lembra? A parábola da dracma perdida. E quando ele começa a parábola da dracma perdida, ele começa com ou, que é também uma conjunção alternativa. A conjunção alternativa dá a ideia de eu posso escolher isso ou isso. São opções, são alternativas. Agora ele está dando uma alternativa para a dracma perdida, então o que ele tinha antes? Quando a gente volta, a parábola das ovelhas perdidas. E por que ele começou a parábola da ovelha perdida? Então a gente começa a pesquisar. A Bíblia diz, em Lucas 15, versículo 1, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Aí ele começa a parábola. Então, basicamente ele tenta dar instrução para os fariseus. E eles não entendem na primeira parábola. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e ele é rico em misericórdia. Então ele dá mais uma chance. Ele vai contra a parábola das dracmas perdidas. Mas eles também não percebem. Aí a cajadada já é mais forte. Ele entra com o filho pródigo. E depois disso, não há mais menção de parábola sobre este tema, porque o filho pródigo foi suficiente para eles entenderem a mensagem. Por que ele trata das ovelhas perdidas? Aí nós temos que analisar novamente o contexto do Oriente Médio. O que significa ser um pastor de ovelha no Oriente Médio? É diferente do que significa ser um pastor aqui ou no Brasil. Então, o pastor, ele é o responsável pela vida do rebanho. De forma que as propriedades, muitas vezes, não são suficientes para o alimento daquele rebanho. E ele tem que levar até um outro lugar, onde haja água, segurança, comida e sombra. Quando a gente lê o Salmo 23, por exemplo, fica bem claro isso. Então, quando o pastor perde uma única ovelha, ele é capaz de deixar os outros 99, porque ele sabe que os 99 estão num lugar com água, com comida, com sombra, com segurança. Vai atrás da outra, que ele não sabe onde está, que pode não ter nenhum desses outros elementos. Por isso que para a gente fica uma loucura. Como que alguém larga 99 ovelhas e vai atrás de uma? Ele não largou em qualquer lugar. Ele foi atrás daquela que ele sabia que não tinha, que as outras 99 tinham. Quando a gente para para pensar na parábola da dracma, também entra o contexto do Oriente. O casamento no Oriente. Em específico aqui, Israel, também em outro estudo eu falei com os irmãos aqui no estudo de quarta-feira sobre a comparação da vinda do Messias com o casamento judaico. No casamento, um caso de guerra em que o esposo não volte, a mulher tem que ter um meio de segurança. Por isso, dote. Então, normalmente, dote era em moedas, e essas moedas ficavam guardadas como uma segurança. Se nós analisarmos aqui o contexto de trato com viúvas e órfãos, a gente sabe que era muito humilhante.
Quando a gente vê, por exemplo, o caso de Orfa e Ruth, né, que elas tinham que ir aos campos catar o resto que caía daquilo que colhia. Porque uma viúva não podia sair buscar emprego como é hoje, fazer uma faculdade, coisa assim. Portanto, o dote era um meio de segurança, de subsistência daquela pessoa. Quando ela perde uma dracma, ela perdeu praticamente uma parte importante da sua subsistência. Então ela procura desesperadamente, por isso que ela comemora. A gente é loucura. Como é que alguém vai fazer uma festa para comemorar uma moeda que perdeu? Vai gastar mais na festa do que a moeda. A gente é loucura, não faz sentido. Mas para eles, quando ele fala nesse sentido, ele não está falando simplesmente do valor da moeda, mas está falando da subsistência da pessoa. Então, quando ele entra no filho pródigo, aqui ele fala mais profundamente. Então, aqui está o contexto básico. O filho pródigo, né? Herança só pode ser exigida em morte, mas ele exige em vida para aquele contexto ali. Né? Longe de casa, nós perdemos as bênçãos. Né? A gente, às vezes, até hoje, mesmo depois de casado, de velho, quando a gente vai em casa visitar o papai e a mamãe, a gente sabe, nossa, que saudade da comidinha da mamãe. Né? Porque quando a gente está longe de casa, a gente perde as bênçãos. A gente tem que lavar a própria roupa, a gente tem que pagar a própria luz, a água, fazer a própria comida. Então, longe de casa a gente perde as bênçãos. E esse filho passou a perceber isso depois que saiu. O contexto do trabalho que ele arruma, irmãos, Jesus é muito perfeito em fazer as parábolas. Num contexto judaico, não podia tocar em porco, não podia comer porco. Quanto mais trabalhar com o porco e desejar comer o que os porcos comiam. Então, quando Jesus fala que ele chegou ao ponto de trabalhar no chiqueiro e desejar o que os porcos comiam, ele fala, olha, ele chegou, não vou nem dizer no fundo do poço, no fundo do chiqueiro. Ele chegou num lugar pior que ele poderia chegar como ser humano. Ao sair debaixo da casa do pai, ao perder as bênçãos que eram estar debaixo da casa do pai. Ao desejar a morte do pai. Então, vem aí a questão do filho mais velho. Agora eu convido os irmãos, versículo 12 de capítulo 15. Nós lemos do 11 ao 32. Versículo 12. Amém? Lucas 15, nós lemos do 11 ao 32. Nós vamos reler o versículo 12. Diz assim: E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais velho também recebeu herança. Não foi só o filho mais novo. Então, quando a gente olha, né, o filho mais novo, a gente quer dar bronca dele. Seu irresponsável, você gastou a herança do seu pai, mas o mais velho também gastou. Só que quando ele gastou, ele voltou para debaixo da casa do pai. Diferente do filho mais novo, que tentou ainda se manter lá atrás, arrumou um emprego e tentou, talvez por orgulho, não sei. Mas ele não voltou. O mais velho gastou a herança e depois voltou para debaixo da casa do pai. Então, o mais velho, alguém que recebeu a mesma herança que o irmão mais novo. Alguém que permanece no trabalho da casa do pai, mas de forma mecânica. Quando a gente para observar aqui que ele reclama com o pai, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ele não disse, tu nunca me deste nenhum cabrito para nós dois comermos juntos. Ele estava pouco se lixando com a relação dele com o pai. Ele também queria fazer a mesma coisa que o mais novo. A diferença é que o mais novo tinha mais sinceridade para falar o que queria. Ele era hipócrita. Então, ele nunca desejou ter um momento de relacionamento com o pai. Pai, vamos matar o cara aqui, vamos fazer um churrasco nós dois?
vamos juntar a família? Não, você nunca me deu um cabelo para eu comer com meus amigos. Mas o bezerro cevado foi morto para ser comemorado em família, e inclui até mesmo os servos. Mas ele não, ele pensava só nele. Então ele estava debaixo da casa do pai, fazia os trabalhos da casa do pai, mas de forma mecânica. Só mesmo por obrigação. Não tinha qualquer sentimento de prazer e nada. Alguém que era extremamente egocêntrico. Tudo tinha que ser voltado para ele. Prepotente ao ponto de crer que ele era digno de perdão do pai, mas o mais novo não. E chega ao ponto de matar o irmão mais novo dentro de si. Eu não tenho mais irmão. Então você tem o teu filho. Ele não fala o meu irmão. Mas vindo este teu filho, tu recebeste. Aí o pai dá a resposta à altura. Sim, nós fizemos festa porque ele estava morto. Era o teu irmão. Não meu filho, mas o teu irmão. O pai, o homem que zela pelo filho. É interessante que ele teve poder para poder mandar matar um filho, para vestir o filho, mas em nenhum momento a Bíblia fala que ele foi atrás do filho para ver o que o filho tinha. Isso é correção. Você sabe o que é errado, eu já avisei que é errado, você saiu, eu não vou correr atrás de você. A Bíblia diz, voltai para mim e eu voltarei. A Bíblia não diz, Deus, espera aí que eu vou correr atrás de você, filho. A Bíblia em nenhum momento mostra Deus fazendo isso. Então, se você decidiu sair debaixo da casa de Deus, da casa do Pai, você vai arcar com as consequências disso. Ainda que o Pai te ama, ainda que Ele sofra, você vai sofrer lá fora, sem as bênçãos. Agora, uma vez que esse filho decide voltar para os braços do o pai de longe vê o filho. E antes que o filho tente argumentar, pai, eu peguei quando eu tinha, me abraço o filho e vejo para trás do bezerro. Esse é o amor do pai. Um pai que sustenta um filho que não se importa com o próprio irmão. O filho mais velho dentro de casa já tinha torrado a herança, assim como o mais novo, ele ainda assim sustentava o filho e não fazia nenhuma questão de esconder que não gostava do irmão e que nem o considerava mais irmão. Quando o pai pede para colocar um anel no dedo do filho, roupa, sandálias, aqui tem que entender também a cultura. O anel era um sinal de poder. Não era qualquer um que usava anel. Eu deixei aqui já guardado, para não tomar tanto tempo dos irmãos, Gênesis 41, versículo 41, 42, diz assim: Disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aqui Faraó está colocando José como governador. Que diz o versículo 42, e tirou Faraó o anel de sua mão e a pôs na mão de José, e o fez vestir veste de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então, aqui quando o Faraó tira o anel do dedo e passa para José, ele está transferindo o seu poder para José. Então, quando Jesus menciona que é para colocar vestes novas, anel no dedo e sandália nos pés, ele está restaurando o poder. Em Tiago, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta. Tiago está fazendo aqui menção sobre exatamente esse tipo de pessoa. Não é qualquer um que usa anel no dedo, não é qualquer um que usa vestes preciosas. É alguém com poder e autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: O que vencer será vestido de vestes brancas,
E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Portanto, quando Jesus fala que o Pai pediu para pôr veste nova, anel no dedo e sandália nos pés, ele estava restaurando o poder. Não era apenas como a gente vê aqui, o filho chegou todo sujo, tira a roupa lá, pega a roupa e vai tomar um banho. Não era simples trocar de roupa. Era restaurar a autoridade. E agora, eu tenho que fazer a aplicação, que está vencendo o meu horário. Quando nós comparamos com as parábolas, na primeira parábola fala da ovelha perdida, certo? Uma ovelha perdida sabe que está perdida? Sabe. Talvez o pessoal aqui que não tem muito hábito com a parte agrícola, pecuária, a gente cria gado lá no Brasil. Uma vaca perdida, ela sabe que está perdida. Uma ovelha perdida, ela sabe que está perdida. Ela não sabe como voltar, mas ela sabe que está perdida. Eu vi até um vídeo esses dias de um cachorro na rua, já tinha sido perdido há 5 anos. Quando ele viu o dono chegou perto, ele sentiu o cheiro do dono, ele abandonou. Ele sabia que estava perdido, ele só não sabia como voltar para casa. Uma ovelha fora de casa, que sabia que estava perdido. Na segunda nós temos a dracma perdida. Uma dracma sabe, uma moeda sabe que está perdida? Não. Uma moeda dentro de casa. Não sabia que estava perdido. E no último parábola nós temos os 2 filhos. Um que estava dentro de casa, estava perdido e não sabia. O outro que estava fora de casa, sabia que estava perdido. E um pai maravilhoso, disposto a restaurar a autoridade dos 2 filhos. A graça para o sem graça. Assim somos nós. Eu não sei qual de nós aqui é o filho mais velho ou o filho mais novo. Mas eu sei que o Pai está disposto a restaurar a nossa autoridade e nos acolher de braços abertos. Agora eu queria deixar aqui a imagem para a gente ler juntos. É uma frase que eu vi, eu achei interessante. Vamos ler juntos? É provável que Deus se incomode menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um santo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós possamos aprender que somos esse sem graça, que precisa da graça de um Pai que está disposto a restaurar o nosso relacionamento com Ele. Seja nós, filho mais velho ou mais novo. Amém? Agradeço a oportunidade.